Bom dia, pessoal. Depois de uma prece dessa, a gente não precisa de quase mais nada, né? E é gozado que a gente não conversa sobre o que eu vou falar, a gente não combina, eles convidam, né? Dona Isaura falou comigo há cerca de um mês atrás, e boa parte do que o senhor Onésio falou, eu ia falar, então já fico livre dessa parte, a gente ganha alguns minutos aí. O que eu ia falar, ia começar a minha fala, justamente sobre esse fato de nós estarmos aqui num centro espírita, num domingo de manhã, que é aquele dia da semana que a gente reserva para o repouso, para estar com a família, e a gente sai de casa, deixa o conforto do lar e vem aqui para o centro. Isso não é só conosco. Os nossos irmãos evangélicos fazem a mesma coisa. Os nossos irmãos católicos também estão indo à missa nessa hora. E provavelmente há muçulmanos indo para as mesquitas e há judeus indo para as sinagogas. E por que essas pessoas fazem isso? Por que nós estamos fazendo isso? Cada um vai ter uma resposta, porque vão dizer assim, eu vou lá porque eu quero passe. Eu vou lá porque eu vou me encontrar com gente boa e o ambiente é gostoso e a gente se sente bem. Cada um vai ter uma resposta. Mas, no fundo, o que nós, que saímos de casa e vamos procurar um templo religioso, estamos procurando? O que a gente espera encontrar? Vocês já pararam para pensar nisso? A gente pode resumir que a vinda a um templo religioso é a nossa busca pela felicidade. A gente está procurando encontrar alguma coisa que nos satisfaça, alguma coisa onde a gente se sinta bem. Uma outra resposta que pode ser dada para essa pergunta, eu vou ao templo, eu vou à igreja, eu vou ao centro, para me encontrar com Deus. Mas é tudo igual ou não? Lá na igreja, no templo evangélico, na mesquita, é a mesma coisa, é tudo igual? Lógico que há diferenças. Quem vai num templo protestante vai encontrar uma coisa, quem vai na mesquita vai encontrar outra, e aqui no templo vai encontrar outra, aqui no centro vai encontrar outra. Qual que é a diferença primordial que o Espiritismo apresenta para as demais correntes religiosas? Doutrina espírita. Muita gente vai falar, a doutrina espírita fala de reencarnação. Mas a principal diferença que o Espiritismo oferece para quem procura um centro é a responsabilidade sobre seus atos. O Espiritismo é a doutrina da responsabilidade. Nós aprendemos aqui no Espiritismo que nós não transferimos o sucesso ou o fracasso do que acontece conosco para outras entidades, para outras pessoas. A responsabilidade é nossa. Somos nós que fazemos o sucesso ou o fracasso da nossa vida. As demais entidades estão aí para nos ajudar. E a partir do momento que a gente entende que nós temos uma responsabilidade, que os nossos atos têm consequência, a gente parte de uma coisa muito falada no meio espírita, que é a famosa reforma íntima. Então o Espiritismo nos convida a fazer essa reforma de uma forma muito própria, de uma forma bastante forte. E toda palestra vocês vão escutar isso, que nós temos que fazer essa reforma íntima. Então vocês vão pensar assim, mais um cara que vem aqui falar que eu tenho que fazer a reforma íntima. Toda semana estão batendo nessa tecla. Nós vamos falar um pouquinho de reforma íntima, mas se vocês analisarem as palestras anteriores que nós tivemos aqui nos outros domingos, todos eles falaram de uma forma diferente, de uma forma pontual, sobre reforma íntima. O Gustavo veio há 3 semanas atrás e falou conosco sobre amar o próximo. E incluiu nesse contexto amar os inimigos também. É uma forma que a gente tem de fazer essa mudança de sentimento. Temos que mudar o sentimento em relação ao nosso próximo. O Demore veio há 2 semanas atrás e falou sobre a importância que nós damos para a personalidade, ao invés de darmos importância para a individualidade. Em outras palavras, ele falou, o que nós estamos fazendo com as informações que nós recebemos? Reforma íntima. E na semana passada, o senhor Almeida esteve aqui
E contou para a gente também, falou várias coisas sobre o Espiritismo, nos falando para onde nós vamos. E nós só vamos para um lugar legal, um lugar bom, nessa vida ou na outra, se a gente fizer uma reforma íntima, se a gente se melhorar, como o seu Anésio falou. Só que hoje nós não vamos tratar da reforma íntima especificamente. Porque muita gente se questiona, como que eu faço essa reforma? Porque é difícil fazer. E o Espiritismo nos dá umas ferramentas para que a gente processe essa reforma íntima dentro de nós. É sobre uma dessas ferramentas que nós vamos falar hoje. E uma ferramenta que a gente não dá muito valor. A gente despreza um pouco, ou usa de uma forma não muito que ela se torne eficaz. Nós vamos falar sobre a oração. Quando eu fui convidado aqui para falar com vocês hoje, no mesmo dia, um colega nosso de reunião de trabalho aqui do centro, ele ia fazer a oração de trabalho dele, e ele falou assim, eu vou ler uma oração que está no Evangelho segundo o Espiritismo, e que é uma oração que a gente não dá valor, ninguém atenta para isso. Será que a oração é importante? A hora que ele falou isso, me acendeu a luz. No mesmo dia que eu fui convidado, a pessoa fala sobre a oração e essa pouca importância que a gente dá para as orações. Ao longo do mês, foram acontecendo outras coisas que reforçaram essa ideia de trazer esse tema da oração como uma ferramenta para a nossa reforma íntima. Então, para a gente falar de oração, primeira coisa, nós temos que passar para uma definição. O que é rezar? O que é orar? Há várias definições. Quando a gente começa a estudar, cada um tem um ponto de vista diferente. A gente resumiu e vamos ficar com aquela que o seu Anésio falou aqui com a gente no começo. Estou falando que a gente não combina, viu, gente? Orar é conversar com Deus. Vocês já pararam para pensar nisso? Que quando eu estou rezando, eu estou conversando com a divindade? É o pensamento que funciona. É o pensamento que age. É o pensamento que leva os nossos sentimentos até a divindade. Então a gente vai ficar com essa definição para poder conversar com vocês. Em relação à oração sendo uma ferramenta para o processo de reforma íntima, Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz. É um livro também pouco lido. Para quem não sabe, existe uma série de livros chamado Série André Luiz, o espírito que se comunicou com Chico Xavier, e são 16 livros. Um deles é Mecanismos da Mediunidade. Todos os livros da série André Luiz trazem capítulos inteiros até sobre a oração, enfatizando a importância dessa ferramenta e enfatizando a necessidade que nós temos de orar. Olha o que ele fala: orar constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Isso aí nos alertou, nos chamou para trazer esse assunto para vocês. Vamos falar um pouquinho dos tipos de preces. Por que a gente reza? Se a gente vai usar essa ferramenta como reforma íntima, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Por que eu estou fazendo? Isso o Espiritismo nos ajuda. Está sempre pedindo que a gente reflita, que a gente pense, que a gente analisa. Eu não vou fazer uma oração de uma forma mecânica, eu não vou fazer porque eu fiz. Eu não posso banalizar essa ferramenta. Então eu tenho que entender o que eu estou fazendo quando eu estou rezando. Isso aí vocês já devem ter visto em outros eventos, em outras palestras. O primeiro tipo de prece que nós fazemos quando conversamos com Deus é a louvação ou adoração. A gente louva a Deus, a gente adora a Deus. Kardec tratou desse assunto no Livro dos Espíritos, dentro do capítulo das leis morais, lei de adoração. Os nossos irmãos muçulmanos fazem muito isso. Eles têm um processo de adoração muito forte. Os nossos irmãos evangélicos também. Eles estão sendo, louva ao Senhor meu Deus. Eu entendo a grandiosidade de Deus, eu entendo a supremacia de Deus e rendo graças a isso. Quando Gilberto Gil escreveu aquela música, Se Eu Quiser Falar com Deus,
Eu não vou cantar para vocês não, mas eu vou falar alguma coisa. Vocês lembram da letra? Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que tirar os sapatos, eu tenho que tirar o nó da gravata. Eu tenho que ter as mãos limpas. Eu tenho que ter a alma e o corpo nus. A gente consegue fazer isso quando quer falar com Deus? Mais ainda, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que aceitar a dor. E mesmo sentindo medonho, tenho que alegrar meu coração. Então vejam o sentido que um compositor musical, um artista que tem uma sensibilidade um pouco diferenciada da maioria, consegue passar para a música e consegue transmitir a mensagem de como nós temos que estar para conversar com Deus. E quando a gente fala em louvar a Deus, nós temos que reconhecer a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que é a resposta da questão número 1 do Livro dos Espíritos. Só que a gente faz pouco isso. A gente esquece de adorar a Deus. Não com aquela forma ritualística, mas sim em sentimento. Aliás, oração é sentimento. Outra forma de a gente rezar, que também a gente faz pouco, é o agradecimento. Muita gente fala, eu agradeci. Mas vamos refletir um pouquinho. Vocês saíram de casa hoje, do conforto dos seus lares, mas vocês tomaram um belo café da manhã. Vocês estão bem vestidos, vocês estão com saúde, vocês dormiram bem, estão aqui hoje por livre e espontânea vontade. Lembrem-se das pessoas que não têm essas, não vou falar regalias, mas que não têm esses benefícios que vocês estão usufruindo. E a gente esquece de agradecer até as coisas simples. Nós chegamos aqui no centro hoje e recebemos o abraço carinhoso do seu Anésio. O abraço afetuoso do tio Hélio. E nós esquecemos de agradecer o sorriso que os amigos nos dão no dia a dia. O abraço que a gente recebe, que nos transmite uma energia muito boa para a gente continuar o nosso dia. E a gente esquece de agradecer essas pequenas coisas. Porque nós focamos o quê? Aquela coisa que está nos faltando. Aquela coisa que nos incomoda. Aquela coisa que nos prejudicou e que a gente fica remoendo o passado. E a gente esquece de agradecer as boas coisas que a vida nos dá diariamente. Outro ponto, outro assunto, outro tema que a gente pode estipular para conversar com Deus. Por falar nisso, pessoal, quando a gente vai conversar com Deus, que assunto que a gente trata? Vou chegar lá. A gente não conversa de futebol, a gente não conversa de moda, a gente não conversa do cotidiano. Nós tratamos desses assuntos. E o terceiro assunto, o terceiro motivo que a gente reza é aquele que a gente mais faz. É o petitório. Isso a gente faz bastante. Senhor, me dá isso. E por aí vai. É sobre esse último tema que a gente vai falar um pouco mais, vai se aprofundar um pouco mais. Quando eu comecei a frequentar a doutrina espírita, um amigo meu falava assim, tome muito cuidado com o que você pede. Eu falava, mas não tem o capítulo 27 lá? Como é que é o título do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo? O pessoal está estudando, senhora. Pedi e obtereis. É uma frase que Jesus falou, dizendo que tudo aquilo que a gente pedisse, nós seríamos atendidos. Logicamente que nós temos que entender isso aí de uma forma correta. E o Espiritismo nos ajuda a ter essa compreensão. Então, a primeira coisa, e nós temos que tomar um cuidado muito grande, é o que pedir. Quando esse amigo meu falava assim, tome cuidado com o que você pede, eu fiquei curioso. Ele falou 1, 2 vezes, até que um dia eu perguntei, por que tomar cuidado com o que você pede? Ele falou, porque essa coisa que você está pedindo pode acontecer. E ele falou, mas se eu estou pedindo, mas a gente tem que tomar cuidado com o que pede. Por quê? Porque, como eu falei, tudo é pensamento. E o nosso pensamento tem que estar alinhado com os bons propósitos que nós julgamos ter. Para ilustrar um pouco essa questão, havia uma família em São Paulo, pai, mãe e 2 filhos. Era um casal de filhos, a mãe era a menina era mais velha.
Ela estudou o vestibular, passou para passar no vestibular, isso foi no século passado já. E ela conseguiu, muito esforço, passar no vestibular. O pai comprou um carro usado e deu de presente para ela, em função do esforço que ela teve. Ela ficou toda contente, tirou carta. E o irmão, que era mais novo, não tinha idade ainda, não tinha carta, já sabia dirigir. E pegou o carro escondido. Ela ficou muito brava, a irmã, porque o carro era dela. Ela não queria que o menino saísse. E teve uma briga com o irmão, falou, não quero mais que você pegue o meu carro. O carro é meu e eu ganhei e não quero que você pegue. Acertaram, fizeram os acordos. Uma noite, a moça está em casa, a mãe pergunta para ela, filha, você vai sair com o carro? Não, mãe, eu não vou sair. Vou ficar aqui em casa hoje. Ah, tá, tudo bem. Só que passa meia hora, 40 minutos, toca o telefone, era uma amiga dela, convidando ela para ir para uma festa. Vai ter uma festinha, uma amiga nossa vai fazer uma comemoração, está convidando a gente para ir, vamos? Ah, vamos, pode deixar que eu vou. E confirmou a ida à festa, começou a se arrumar, a mãe viu e perguntou, o que você está fazendo? Eu estou me arrumando para ir na festa. Ela falou, não, seu irmão pegou o carro, saiu escondido. Ela ficou muito brava, ela ficou possessa. Eu já falei para ele que eu não queria que ele pegasse o carro. Esse menino é um desajustado. Começou a xingar e como ficou nervosa, falou, quer saber de uma coisa? Tomara que ele morra. Quero que ele morra. Ele não devia ter feito isso. Tomara que ele morra. A mãe falou, não fala assim, minha filha. Ele só pegou o carro para se divertir. Mas o carro é meu. Tomara mesmo que ele morra. Acertaram ali, passaram tempos. Entre 2 e 3 da manhã, toca o telefone da casa, perguntando se era a casa de fulano de tal. Ele falou, é. Falou, então o senhor tem que vir ao hospital, que o seu filho está aqui no hospital. Teve um acidente. Ele vai até o hospital. Chegando lá, o guarda fala para ele, o seu filho sofreu um acidente e, infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos, ele faleceu. Então, vocês imaginam o sofrimento do pai, que toda a tragédia desse tipo causa, o pai ficou se sentindo culpado, porque ele que havia comprado o carro, e o filho morreu porque usou o carro que ele havia comprado. A mãe se sentiu mais culpada ainda, porque ela tinha ajudado o filho a sair. Ela sabia que o filho ia sair. Por isso que ela foi perguntar para a filha se a filha ia usar o carro. Então, ela estimulou o filho a fazer aquela coisa, entre aspas, errada, escondida, e acabou acontecendo essa fatalidade. Mas vocês imaginem a culpa que a irmã sentiu ao desejar para o irmão que ele morresse. Lógico que não é o caso de ser uma prece. Essa história não fala de uma prece, mas fala de uma intenção. Fala de um momento que a pessoa está vivendo, ela foi contrariada, e naquele momento de contrariedade, de insatisfação, ela externou o seu sentimento, de uma forma muito forte, de uma forma muito intensa. Então, ela achava que o fato dela ter falado, tomara que o meu irmão morra, e o meu irmão morreu, o irmão tinha morrido por causa da frase dela. Lógico que a nossa intenção, lógico que a causa da morte do garoto é dele mesmo. Ele que foi irresponsável, ele que não tinha habilidade suficiente e se julgava capaz, ele que fez uma coisa inadequada, imprópria. Então, ele é o responsável pela morte dele. Nem o pai, nem a mãe, muito menos a irmã, tem culpa nisso. Mas nós temos que tomar cuidado com os nossos desejos, com as nossas intenções. Isso pode ser a qualquer momento. Aí vem a importância daquela famosa frase que nós também escutamos no meio espírita, orai e vigiai. Se a moça tivesse um preparo, se tivesse um controle das suas emoções de uma forma um pouco mais intensa, como a reforma íntima prega, talvez ela não externasse, talvez ela tivesse um pouco mais de consideração em relação, e não tivesse aquele momento de impulso e desejando uma coisa ruim. Um outro exemplo que nós trazemos para mostrar essa questão do que pedir, há um tempo atrás, numa eleição política, caiu um avião e matou aquele candidato, Eduardo Campos. Certo? Muitos de nós escutamos, ou até chegamos a pensar, a seguinte frase: morreu o cara errado, era para ter caído o outro, e não aquele. O que nós estamos pensando? Estamos desejando a morte do outro cara. E diariamente a gente pensa isso em relação a outras pessoas. Se aquela pessoa sumisse do mapa, seria muito melhor.
Então aí vem a necessidade do que pedir. A gente tem que tomar muito cuidado com as escolhas que a gente faz nas nossas preces. O exemplo mais clássico desse petitório é a avó ou a tia que pede para o neto, para o sobrinho passar no vestibular, né? Então ela reza, faz uma novena e o menino não pega no livro, né? E não tem jeito de passar. Não é só a reza que vai funcionar, não é só a oração, tem que ter o esforço, tem que ter a dedicação e o empenho de cada um para atingir aquele objetivo. O que nós temos que pedir, pessoal? O que nós temos que pedir? Chico Xavier, em minhas preces de todo dia, eu sempre peço. O que será que o Chico pedia diariamente? Quando ele... Coragem e paciência. Nós temos que pedir luz, temos que pedir iluminação, bênçãos, temos que pedir ajuda dos nossos mentores, dos nossos companheiros espirituais. Mas não que a prova seja retirada, não que o problema seja resolvido por outro, nós é que temos que resolver os nossos problemas, certo? Então nós temos que ter muito cuidado com o que pedir. Se o nosso pedido for muito frívolo, for muito pequeno, for muito infantil, vai ficar restrito à esfera desse pedido, dessa intenção. Se ela for um pouco mais sublime, ela vai até as esferas mais altas. E se ela for bem sublime, bem intencionada, ela vai até cima. Não esqueçam nunca, pedi e obtereis. Nesse capítulo 27, pedi e obtereis, tem uma frase do Evangelho que fala assim, que Jesus, comentando essa questão do pedido e se vai ser atendido ou não, Jesus diz o seguinte: qual dentre vós que sendo pai e o filho pede um pão e você vai lhe dar pedra? Só que Deus escreve certo por linhas tortas. Um pai não vai dar pedra para o filho, mas se ele não souber usar o pão que ele está pedindo, o pai vai ter que dar outra coisa para orientar bem a criança, para que ele peça a coisa correta. Então o pedido vai estar relacionado, o atendimento do pedido vai estar relacionado com a nossa necessidade. E Deus sabe das nossas necessidades. Para quem pedir? Nós vamos dividir essa pergunta em duas respostas. Para quem pedir, é o seguinte: eu peço para mim ou eu peço para o meu amigo? Kardec traz muitas preces no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, prece para nós mesmos e prece para o outro. Nos trabalhos que a gente faz aqui na casa, é comum a dona Isaura, ou seja, quem for orientador, perguntar: quem quer rezar? E nesse momento, silêncio, todo mundo se encolhe, ninguém quer rezar. É curioso isso, né? O que será que acontece isso? Né? Numa das reuniões, um amigo nosso pediu para rezar, era a prece final, e ele pediu para rezar por um amigo dele que tinha falecido. A gente não conhece o amigo da pessoa, a gente não sabe quem é. Mas se a gente direcionar a nossa intenção, a nossa vibração, a nossa energia para esse amigo desconhecido, que está precisando de uma oração, e feita de forma bem intencionada por uma outra pessoa, temos certeza que essa vibração, essa energia vai chegar até aquela pessoa. E ele aproveitou o momento que estávamos todos reunidos, vibrando, direcionando o pensamento para a espiritualidade maior, como a gente diz, e levou essa energia para esse amigo que estava precisando. Então, nós temos que pedir para nós? Nós temos as nossas necessidades, nós temos as nossas angústias, os nossos conflitos, e temos que pedir para que eles sejam sanados. O vir aqui é um motivo para sanar essas coisas. Tomar o passe é outra. Então não vamos ficar preocupados em estarmos pedindo demais, mas vamos ver o que nós estamos pedindo. Essa pergunta, além de dirigir à pessoa que nós estamos solicitando a prece, também tem: para quem que eu estou dirigindo a minha prece? Eu vou pedir para Santo Antônio ou vou pedir para São José? Eu vou pedir para o mentor da casa ou vou pedir
para uma outra entidade qualquer. A gente está falando isso porque a gente fala, é uma conversa com Deus. Então eu dirijo meu pensamento para Deus, minha oração para Deus e vou ser atendido. Mas a gente precisa entender um pouquinho desse mecanismo de como a vibração nossa flui no universo. No livro da série André Luiz também, chamado Entre a Terra e o Céu, o instrutor Clarencio está dando uma explicação para o André Luiz e para o Hilário sobre a oração. E nesse momento chega uma moça, uma trabalhadora da casa e fala assim, Clarencio, nós temos um problema aqui de prece refratada. E o André Luiz fica curioso, o que é essa tal de prece refratada? O Clarencio, ele tinha vários grupos de trabalho e havia formado um grupo que reencarnou no Rio de Janeiro. Esse grupo era formado pelo pai, era uma família. O pai havia casado com uma mulher chamada Odila. E eles tiveram uma filha chamada Evelina. Só que a Odila morreu. Morreu cedo e deixou o pai com a filha. E o pai, sentindo necessidade, casou-se novamente, em segundo casamento. Desse segundo casamento nasceu um irmãozinho. Só que passou um tempinho e o irmãozinho morreu. E a família vivia muito bem. O pai, a madrasta, a Evelina e o irmãozinho. Até que, após o menino ter desencarnado, começou a gerar um desconforto familiar. Começou a ter umas atribulações. E a menina Evelina, que era o espírito mais evoluído daquele grupamento, que era a base daquele grupo, começou a rezar. Começou a fazer preces, para que o equilíbrio voltasse à família novamente. E para quem que ela dirigiu a prece dela? Para a mãe, para a Odila, que havia falecido. Era a mãe dela. E aí a Odila ia receber essas vibrações. A Odila não estava em condições de receber vibração nenhuma. Ela tinha ficado revoltada com a morte precoce. E mais revoltada ela tinha ficado ainda com o segundo casamento do marido. Ela estava vibrando de uma forma negativa para aquela família. E a menina, a filha, na sua inocência, no seu desconhecimento, direcionava suas preces para a mãe. É a prece refratada que o Clarencio fala. Quando você coloca uma colher dentro da água, a colher desvia a forma. É a refração, a lei de refração. Por isso que eles falam prece refratada. A energia da Evelina era direcionada para a mãe não tinha condições de receber. Outras entidades espirituais mais elevadas captaram essa vibração e atenderam o pedido da Evelina de uma outra forma. E Clarencio aproveita essa lição para explicar que pedi e obtereis, toda a prece é atendida, e que todas as criaturas que pedem são atendidas, muito provavelmente por outras criaturas. São entidades mais evoluídas, mais preparadas, atendendo aos pedidos das pessoas que menos evoluídas, menos preparadas, que estão fazendo a solicitação. Então, mesmo que seja uma prece refratada, ela é atendida. Então, nós temos que ter cuidado também para quem que nós direcionamos o nosso pedido. Às vezes a gente pede para um tio, a mãe que faleceu, e a gente não tem certeza se aquela pessoa está preparada para nos atender ou não. Ainda no livro Mecanismos da Mediunidade, a mente centralizada na oração pode ser comparada a uma flor estelar, aberta ante o infinito, absorvendo-lhe o orvalho nutriente de vida e luz. É uma frase poética, não é uma frase mais bem elaborada, mas que fala o seguinte: toda vibração nossa vai para o universo. A nossa vibração em prol do Brasil vai chegar aonde tem que chegar. Se a pessoa que vai receber essa vibração não assimilar, é outra conversa. É outra história, mas a nossa parte nós fizemos fazendo essa vibração. E a espiritualidade está atenta para essas nossas vibrações, para esses nossos pensamentos. Daí o cuidado que nós temos que ter com esse pensamento, orando e vigiando sempre. Outra forma interessante que a gente tem que trazer também, outra coisa interessante que é a forma que a gente reza. Eu trabalhava num centro lá em Prudente, que tinha um amigo que veio do Paraná, e ele era elétrico, ele era ligado no 220, tudo ele fazia rápido.
E até que um dia não tinha pessoa para fazer a abertura, ele foi convidado para fazer a abertura. E ele era muito rápido. Ele fazia o Pai Nosso, ele começou a rezar, e o Pai Nosso, teve gente que chegou até a dar risada, da maneira que ele rezava. Na segunda vez, chegou um frequentador do centro e falou, não põe mais ele para rezar, não. Quando ele reza, parece que ele está narrando uma corrida de cavalo. Né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome. Ele começava assim. Isso não gera um momento de atenção e de ligação com a espiritualidade. Quando o seu Anésio rezou aqui, todos nós ficamos envolvidos por um clima gostoso, pela maneira como ele falou. Ele estava sentindo aquilo que ele estava falando. Então, nós temos que ter cuidado com a forma como nós rezamos também. Parece bobagem falar em forma, mas tem muita gente que reza de uma forma que eu diria afetada, e faz um teatro para rezar. A pessoa quer mais aparecer do que realmente transmitir uma mensagem. Ela fala de um jeito todo pomposo, todo afetado, justamente para mostrar que ela está ligada na espiritualidade, e às vezes ela nem está. Então, a forma da gente pedir também é importante. Aí, esse livrinho Entre a Terra e o Céu, prece é ação provocando reação, que lhe corresponde. Ou seja, o nosso pedido vai ser atendido de acordo com as nossas necessidades. A reação que está ali é em função da ação que está sendo iniciada. Mostrando mais uma vez que está tudo interligado. Antes de fazer o Pai Nosso, eu vou passar um vídeo, tá? Pedir que vocês prestem atenção. E esse vídeo que foi encontrado na internet, tem vários vídeos na internet, tá, pessoal? Vocês podem escolher. Eu trouxe esse aqui para a gente trabalhar um pouco. E tem aí aparecem muitas formas de rezar. Eu vou pedir que vocês prestem atenção. E se vocês não entenderem, tem uma legendinha também. Então prestem atenção. O Senhor é convosco. Ele é convosco. Bendita sois vós Bendita sua voz entre as mulheres. entre as mulheres. Bendito é o fruto. Bendito o que é um fruto. O fruto é o que dá na árvore, a fruta. Bendito é o fruto. Bendito é de comer maçã. É a maçã. Bendito é o fruto. Bendito e é melancia e é pera e é tudo comer. É tudo de comer. Do vosso ventre. É fruto Do vosso ventre. do voto valente. Jesus. Jesus. Santa Maria. O que Santa Maria? É a mãe de Jesus. Santa Maria, mãe de Santa Deus. Maria, Mãe de Santa Deus. e mãe de Deus, Rogai por nós, rogai por nós, pecadores, pecadores, agora e na hora de dormir. de nossa morte. Amém. Nossa onda, amém. Vocês acham que essa prece foi atendida ou não? Não precisa passar de novo não, né? Não. Como eu falei, tinha vários vídeos na internet. Eu trouxe esse aqui por vários motivos. O primeiro deles é fazer a gente dar um pouco de risada. A gente vê essa criança falando, não há quem não ria, quem não se encante com essa inocência, com essa naturalidade. E quando a gente ri, a gente alivia um pouco. A gente deixa de lado um pouco os problemas, a gente muda o nosso astral. E a risada faz com que a gente, a hora que for entrar no passe, seja um pouco mais leve, esteja um pouco mais preparado para receber aquela energia que o passe vai nos trazer. E quebra um pouco a tensão da palestra também, para não ficar muito sério. Esse é o primeiro assunto, o primeiro motivo que me fez trazer esse vídeo. O segundo dele é sobre a Ave Maria, como disse o menino. A Ave Maria. A Ave Maria é uma oração criada pela Igreja Católica. Quando a gente fala em como pedir,
a gente tem que falar também sobre as repetições, sobre as preces decoradas. Não temos nada contra isso, mas temos que tomar cuidado com a repetição excessiva, com o mecanicismo que essa repetição cria. Você passa a ser do momento automático e esquece o sentimento. Muita gente pratica mantras, né, achando que a repetição de determinada frase vai fazer com que o desejo se realize. A repetição não vai causar isso. E o Espiritismo, nessa análise que faz da oração, da prece, nos ajuda a entender essa questão do mecanicismo também. Mas a Ave Maria, para quem não sabe, criada pela Igreja Católica, ela tem duas partes. A primeira é a Ave Maria e a segunda é a Santa Maria. O que é a primeira parte? A primeira parte nada mais é do que duas conversas que aparecem no Novo Testamento. Todas relacionadas, logicamente, a Maria. A primeira parte, as primeiras duas frases, Maria recebe a visita do anjo Gabriel, o anjo Gabriel anunciando para ela que ela ia receber um filho. Então, o que o anjo fala para Maria? Maria, tu és cheia de graça. O Senhor é convosco. O Senhor está convosco. E aí ele anuncia que Maria vai engravidar. E ela pergunta, como que pode ser isso se eu não estou dormindo com nenhum homem, se eu não estou morando com nenhum homem? Ele fala, eu sou enviado do Senhor e você vai engravidar daquele que vai ser o Messias. E ela responde, eis aqui, a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Então a primeira parte é essa. O anjo Gabriel falando para Maria, tu és cheia de graça e o Senhor está contigo. E a segunda parte, ainda da Ave Maria, Maria, depois que engravidou, vai visitar sua prima Isabel. Isabel era um pouco mais velha que Maria. E era velha, de idade também. Tinha dificuldade para engravidar. E o anjo Gabriel já havia aparecido para Isabel e falado, Isabel, você vai engravidar de um trabalhador do Senhor. E mesmo não acreditando, ela engravidou de João Batista. João Batista era primo de Jesus. E a diferença era menos que 1 ano de idade. A Isabel já estava no estágio avançado de gravidez, quando Maria, grávida de Jesus, já foi visitar Isabel. E a hora que Maria chega ao encontro de Isabel, Isabel fala assim para ela. O nenê mexe dentro da barriga e ela fala, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto que está no teu ventre. Eu não sou digna de receber a mãe do nosso Salvador. Então a Igreja Católica pegou essas duas frases das conversas de Maria para fazer uma louvação, para fazer uma exaltação da Maria. Como vocês sabem, Maria é a maior intercessora das nossas súplicas, quando eu digo nossas, da humanidade, tá, pessoal? Ela é aquela que intercede por nós, junto a Deus, junto ao Pai. Então, a Igreja Católica criou essa oração, a Ave Maria, na primeira parte dela, fazendo essa louvação a uma entidade que ela considera também divina. E a segunda parte da Ave Maria é uma criação, aí já é um pedido, aí já é uma rogativa. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Nós espíritas usamos a Ave Maria bastante, porque consideramos a mãe de Jesus também uma entidade também intercessora e que atende às nossas súplicas. A gente faz uma pequena mudança, né? Santa Maria não é mãe de Deus, mãe de Jesus. Rogai por nós pecadores, agora e na hora não da nossa morte, porque nós já sabemos que a morte não existe. Da nosso desencarne, da nossa passagem, alguma coisa assim. Mas utilizamos a Ave Maria, uma oração que é decorada, e não tenho nada contra, eu gostaria muito de decorar muitas orações, para poder fazê-las no momento próprio, no momento adequado, como fez o seu Anésio aqui hoje. Linda a prece, e tocou a todo mundo. E por isso que eu trouxe essa questão da Ave Maria, para a gente ter uma reflexão também sobre a prece decorada. Tem que ter sentimento junto com isso. E o terceiro motivo de eu ter escolhido esse vídeo para trazer para vocês, do menininho, é talvez o mais importante. É a mãe ensinando o filho a rezar. Isso
Isso é muito importante. Tá? Eu trouxe até um livrinho, que a dona Isaura enfatizou bastante, que é Panelinhas de Oração. Eu não conhecia o livro, mas eu comprei. Obrigado, Júlio. Eu não conhecia o livro, mas eu comprei. E quem puder comprar, porque é de pequeno que a gente forma determinados valores. E o livro traz uma visão do Pai Nosso, traz uma visão da Ave Maria, própria para a criança, mas que se aplica muito a nós mesmos. Então, essa importância da mãe, do pai, ensinar os filhos desde pequeno, desde jovem, a criar esse hábito. Nós estamos falando em oração como um instrumento de reforma íntima. Você já está dando uma ferramenta para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para os seus netos, começarem esse processo desde cedo. Então, a importância desse vídeo também faz a gente refletir sobre essa questão de ensinar os jovens e as crianças a criar bons hábitos. Eu entrei no Espiritismo com quase 40 anos. Se eu tivesse entrado com 20, eu tinha errado muito menos. Então, essa importância da gente criar bons hábitos é importante. Eu trabalhava em Bauru uma época, e cada dia eu almoçava num restaurante diferente. Tinha um restaurante que entrava o pai e o filho. O menininho tinha 7, 8 anos de idade. Ele virou atração no restaurante. Porque ele fazia o pratinho dele, era por quilo, e ele, antes de rezar, ele punha o talher do lado, sozinho, sem o pai falar nada, e fazia uma prece em voz alta. E pela maneira que ele rezava, ele devia ser católico. Todo mundo parava para ver o menino rezar. E aquilo era dele. O pai falava assim, eu não fiz nada. Eu fui cumprimentar o pai e falei assim, legal a sua atitude em orientar o filho a rezar. Ele falou, não, eu não fiz, isso era dele. Eu falei, mas continue estimulando ele a fazer isso. E era bonito de ver aquela iniciativa própria do menino fazendo aquela oração. Então fica o registro aqui também para essa questão do ensino às crianças. Nós vamos voltar agora, para terminar, nós vamos... Se você aperta F5, ele volta. Então, deixa eu adiantar aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Pai Nosso. Essa oração todo mundo conhece. E Kardec, reconhecendo a importância da oração, destinou 2 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo para a questão da prece e oração. Vejam a importância que a oração tem. A série André Luiz traz vários capítulos, já falei isso. Você vai ver em Emmanuel várias manifestações de Emmanuel sobre a importância da prece. E a gente não pode banalizar. Kardec percebeu isso e colocou isso no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. E ele faz uma dissecação, uma análise um pouco mais profunda dessa oração que Jesus nos deixou. Quando os apóstolos perguntaram, mestre, ensina-nos a orar, ele nos deu o Pai Nosso. Vamos então ver como é que Kardec e também Emmanuel também faz uma análise boa também do Pai Nosso. A oração, a frase normal do Pai Nosso vai aparecer em azul. A interpretação do Kardec vai aparecer em vermelho e a do Emmanuel em verde. Então a primeira coisa que vem, Pai Nosso. A gente já para fazer uma análise. O Espiritismo nos convida à análise, à reflexão, tá, gente? Então, nós temos que pensar um pouco. O que nós estamos falando? Estamos conversando com o Pai e falamos a primeira frase, Pai Nosso. Não é o meu Pai, não é o teu Pai, não é o teu. É o Pai Nosso.
Vamos ampliar um pouco mais essa visão. É pai do Bolsonaro e é pai do Lula. É pai dos chineses, dos russos e dos americanos. É pai dos europeus e dos africanos. É pai de palmeirense e de corintiano. Então é o Pai Nosso. O Gustavo, quando veio aqui falar sobre o amor ao próximo, a frase que precede o amor ao próximo é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele já deu aquela noção de família universal que Jesus está nos transmitindo quando ele fala Pai Nosso. Quando eu começar o Pai Nosso, eu tenho que me lembrar dos meus irmãos que estão numa situação menos privilegiada do que nós. E a frase continua, Pai Nosso que estais nos céus. Como é que Kardec interpreta essa frase? Temos que enxergar aquele Pai Nosso, que nós chamamos Pai, como uma suprema consciência, que abrange o todo e tudo sois. A grandiosidade da divindade, a supremacia que ela tem sobre nós e a nossa pequenez diante dele. Então nós temos que entender essa grandiosidade e nos sentimos alegres, como diz a canção do Gilberto Gil, em estar próximo, em ser filho de Deus. Como é que Emmanuel fala? Muita gente reza isso na oração do Pai Nosso, que eu já escutei. Pai Nosso que estás no céu e em toda parte. Não está errado, está corretíssimo. Deus está em toda parte. Está no ar, está na planta, está no mosquitinho, está na estrela e aí por diante. E nós temos que ter essa consciência desse Pai Nosso, que é onde que Ele está. Santificado seja o vosso nome. Vocês vão perceber, pessoal, que o Pai Nosso traz momentos de louvação, de adoração e traz momentos de pedido. Às vezes a gente não atenta para isso, mas vamos prestar atenção. Por enquanto está só louvando, está só adorando. Santificado seja o vosso nome. O que Kardec quis dizer? Compreendidos sejais em tudo quanto podemos identificar-vos como verdade. Então veja que o sentido de santificação aí tem outro. Não é aquele santo que você vai ficar venerando, que você vai ficar cultuando. Tem que entender que Deus é amor, que Deus é verdade. Então, santificado seja o vosso nome, temos que mudar um pouquinho o entendimento dessa expressão santificado, né? Sagrado. E Emmanuel fala, santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Mais uma vez, voltando para a questão da família universal. Aí já vem um pedido. Já começa o petitório nosso já. Venha a nós o vosso reino. Capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é desse mundo. Jesus falou que o reino dele não era assim. Nós estamos pedindo na oração que esse reino de Deus, que Jesus falou que não era desse mundo, venha até nós. Como é que esse reino de Deus vai chegar até nós? A partir do momento que a gente abrir o nosso coração, que a gente rezar, que a gente estiver de mãos limpas, que a gente estiver com a alma e o corpo nus e assim por diante. Quando a gente estiver desligado dos nossos contatos materiais. O que Kardec interpreta de venha a vós o nosso reino? Desçam sobre nós as vibrações do vosso amor, para que com ele possamos evoluir. Ou seja, se a gente quer atingir o reino de Deus, nós temos que mudar a nossa atitude. Nós temos que fazer essa reforma íntima, para que a gente possa se aproximar de Deus, para que esse reino chegue até nós. Então, essas vibrações do amor divino têm que descer sobre nós, para que a gente possa crescer, que a gente possa mudar e evoluir com isso. Que reino que é esse? Emmanuel nos informa. É o reino de amor e de sabedoria. As duas asas que vão fazer o nosso voo em direção à perfeição. O amor e a sabedoria. Espíritas, eis o primeiro mandamento, amai-vos. Espíritas, eis o segundo mandamento, instruí-vos. Então, amor e sabedoria. Mais um pedidinho, e muita gente faz essa frase de uma forma diferente, né? Seja feita a vossa vontade, desde que seja igual à minha. Quando faz o pedido,
quando faz o pedido, tem que ser atendido do jeito que a pessoa fez o pedido. Senão Deus está contra mim, né? Então, quando a gente fala, seja feita a vossa vontade, nós temos que pensar o que nós estamos pedindo aí, para que a gente seja atendido da forma que a gente merece. E Kardec aproveita a vontade divina, nada mais é do que o cumprimento e a aplicação de suas leis, né? Suas leis naturais e suas leis morais. Então a gente espera, quando a gente fala que seja feita a vontade de Deus, que as leis se cumpram. E aí Emmanuel fala, para a gente não falar a frase que seja a minha vontade, desde que seja igual à minha, né? Ele já enfatiza, acima dos nossos desejos, acima das nossas vontades. Aonde que essa vontade vai ser feita? Aonde que vai ser aplicada essa lei? Assim na terra como no céu. Tanto em nosso corpo carnal, que nós estamos vivenciando, estamos experimentando nesse momento, também como no plano espiritual, ou seja, no universo todo. As leis de Deus não vão mudar pelo nosso desejo, pela nossa vontade. Elas vão continuar prevalecendo e a nossa vontade vai ter que se ajustar à vontade divina. Continuando, Pai Nosso, a segunda parte, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu confesso para vocês, quando eu era criança, minha mãe me ensinou a rezar, e ela falava uma prece no almoço, e ela falava assim, abençoa o alimento que vamos tomar. E eu tinha a mesma atitude do menininho do vidro lá. O que é tomar o alimento? Eu tomo líquido, o alimento eu como. Então eu perguntava para ela o que era tomar. Ela falava, não, é uma forma de expressão, tomar a mesma coisa que comer e tal. Só. Era a forma que ela fala. Minha mãe fez a parte dela, os filhos nem tanto. E ela me ensinou a rezar dessa forma na hora da oração. Hoje, quando eu faço as preces na hora da refeição, eu lembro bastante da minha mãe com a oração que ela fazia, o alimento que abençoa o alimento que vamos tomar. E quando eu era menor, quando eu era criança ou jovem, eu entendia o pão nosso como um almoço. Opa, que não me falte o alimento. É aquela visão bem instintiva da gente e da sobrevivência. Então Jesus falava assim, a comida tem que ter. Depois você vai crescendo, você vai mudando um pouco a maneira de pensar. Eu constituí família e essa questão do Pai Nosso passou a ser o emprego, o trabalho que me dá a remuneração para que eu possa colocar comida na minha família. Já melhorou um pouquinho o nível, mas está longe do entendimento que essa frase representa. Quando Jesus fala que a gente orienta a gente a rezar pedindo o pão de cada dia, é que a inspiração que nós necessitamos em cada uma das fases da nossa expiação não nos falta sobre a terra. Não está falando em comida. Está falando de a mesma coisa que Emmanuel fala. O pão do corpo e o pão da mente. Nós precisamos tomar o café da manhã, almoçar e jantar, mas precisamos do Evangelho também. Precisamos estar numa igreja, precisamos estar num centro, absorvendo esse alimento espiritual que essas entidades, que essas instituições proporcionam, que o Evangelho proporciona principalmente. Então, o pão nosso de cada dia é o pão do corpo e o pão da mente. Aí vem a frase mais difícil do Pai Nosso. A parte mais difícil do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas. Você está dirigindo, está conversando com Deus, no seu quarto, recluso, como Jesus orientou, e você fala, perdoa as minhas ofensas, Pai. O que significa esse pedido de perdão ao Pai? Você reconhecer que teve algum desvio, que teve algum momento em que você não foi tão bondoso como deveria ser e pede o perdão. Quando a gente faz esse gesto, a gente tem que entender que Deus nos envolve na sua misericórdia. Esse ato de Deus nos perdoar, nós estamos compreendendo a misericórdia divina. E Deus realmente nos abraça. Deus nos envolve com o seu amor, nos perdoando desses desvios que nós cometemos. Então, Ele perdoa. Ele tem essa magnanimidade de perdoar as nossas faltas. E nós temos que entender que a hora que nós estamos nos dirigindo ao Pai, pedindo perdão, Ele está nos envolvendo com essa misericórdia dEle. Aí vem a segunda parte, que é mais difícil ainda.
Como é que eu vou ser perdoado? Assim como perdoamos a quem nos ofendeu. Eu tenho uma pessoa conhecida que ela não consegue rezar essa frase. Ela modifica. Porque como ela não consegue perdoar, ela fala assim como nós tentamos perdoar. Assim como nós devemos perdoar. Mas como ela acha que falando que está perdoando, ela está fazendo uma mentira, então ela não fala. Porque é difícil perdoar, a gente sabe disso. Mas assim como perdoamos a quem nos ofendeu, que é a tradução do hebraico, Emmanuel amplia um pouco mais esse conceito. Da mesma forma que nós somos envolvidos pela misericórdia divina, temos que transferir essa misericórdia para os nossos ofensores. Voltamos à palestra do Gustavo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, e o próximo como a ti mesmo envolve amar os inimigos. Não esquecendo do início do Pai Nosso, somos todos uma família universal, somos todos irmãos. Então, esse retorno do perdão tem a ver com a misericórdia divina e perdoar os ofensores. Emmanuel complementa, esquecendo todo o mal que houve com essa ofensa. Você não vai esquecer a atitude, você não vai esquecer o momento que foi dolorido, que foi marcante. Mas você vai entender aquele momento de uma forma diferente. Que aquela pessoa que cometeu aquele mal, cometeu aquela ofensa, estava num momento de desequilíbrio, estava num momento de ignorância. E você vai passar a ver aquela pessoa ofensora como um desvio, esquecendo o mal que ela cometeu. Não nos deixeis cair em tentação. O que é a tentação, pessoal? É o chocolate? Tem vários tipos de tentação, né? Cada um é tentado de acordo com a sua vivência. Kardec nos traz uma outra visão. Não nos deixes cair sob o domínio dos sentimentos e pensamentos contrários ao nosso progresso espiritual. Aquela tentação que a gente tem, aquela vontade de fazer alguma coisa, né, extra ou excessiva, é uma oportunidade que você tem de aplicar o seu controle, o seu autocontrole sobre aquela tentação, né? Então, não nos deixe cair sobre o domínio do sentimento e pensamento contrário. Não é a tentação, isso é a oportunidade, vai ter. Você vai chegar no mercado e vai ver uma coisa gostosa que você não pode comer, você vai comer. Vai ter uma hora que você vai ter vontade de xingar alguém. É uma tentação também. Muitas vezes você é tentado a ofender alguém. Você vai ter que controlar os seus impulsos, né? Então, é uma oportunidade que você tem de controlar os seus impulsos. E essa tentação, essas tão próprios, fazem parte da nossa própria inferioridade. Aí nós precisamos burilar essas coisas aí, nós precisamos trabalhar um pouco mais, precisamos fazer a reforma íntima, né? Eu falei que não ia falar de reforma íntima, mas estou falando, né? Que são próprios da nossa própria estágio evolutivo que nós estamos vivenciando. E termina a frase do Pai Nosso com: livrai-nos de todo o mal. E nós estamos pedindo a Deus que Ele que afaste aquilo que possa contribuir mais penosa à nossa aprovação aqui nessa existência. Esse mal que fala o Pai Nosso é o mal que reside em nós mesmos. O mal Deus permite que o mal exista, que ele ocorra, para que a gente cresça, para que a gente apareça. Lembrando que o mal sempre fica circunscrito àquela roda. A hora que as pessoas envolvidas nesse mal tiverem noção, tiverem compreensão, e que elas podem modificar, e que elas podem mudar o seu sentimento, o mal se desfaz. Era isso que eu tinha para trazer para vocês, pessoal. Desculpa o excesso da hora. Seu Onésio, eu que agradeço a oportunidade de ter vindo aqui. Eu espero ter passado para vocês um pouco da reflexão que se faz necessária sobre a oração, para que a gente não banalize, para que a gente não deixe a oração com esse sentimento de fraqueza, de pequenez. Não, a oração é uma ferramenta importantíssima. E nós temos que trabalhar um pouco mais a oração. Eu gostaria que nas reuniões que a Dona Isaura e o seu Onésio fizessem, a hora que ele perguntar: quem quer fazer oração? Todo mundo levantar a mão. Vamos ver se a gente consegue isso um dia. Ou pelo menos se manifestar. Porque a gente vê nesses momentos, dessas reuniões, pessoas que você nunca escutou falar,
que você acha que não vai fazer uma prece. E quando a pessoa faz uma prece, sai uma coisa linda. E a gente fica, por que ela não reza mais? Por que ela não faz mais? Tem que perder um pouco essa timidez, tem que ser estimulado a fazer. Então eu espero que esses momentos aqui, desculpa o avançado da hora, tenham ajudado vocês a fazer essa reflexão. Um bom domingo para vocês, muito obrigado pela atenção, que Jesus nos abençoe.